Senhor, nós estamos aqui em busca da Tua presença, da Tua palavra, para não sermos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor nos ensina. Então, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, o Senhor venha tocar em cada vida, em cada coração, que o Senhor venha falar, meu Deus, através da minha vida, que eu venha diminuir para que o Senhor crescer, que eu venha desaparecer para que o Senhor apareça neste lugar. Que não seja a minha voz, mas seja
E eu perguntei para ela: você ama esse homem? Você quer ficar com ele? Ela falou: pastor, eu não sei. Então eu falei: então começa a orar, para que Deus dê a confirmação do teu sentimento em primeiro lugar. Porque se você amar ele, você busca por ele. Se você quiser passar a tua vida com ele, você busca por ele. Mas se você vê que só tem raiva, só tem ódio, só tem rancor, além das traições que ele fez, aí você já sabe a resposta. Que você
que só Deus